dia, turma do 7º ano. Vamos aí para a nossa correção da atividade aí, né? Solicitada aí das páginas 84 e 85, pessoal. Veja bem, nessa primeira questão, que é a questão 12, né? Pede que em cada item, né, a gente construa o ângulo conforme a medida indicada, né? Em alguns casos, um lado do ângulo é dado. Então você precisa usar o transferidor. Quer dizer, você não precisa, né, usar o transferidor para isso. No caso da letra A, pessoal, olha ali, ofereceram esse lado aqui do ângulo, ó. Então você precisa só usar uma régua, né, simples aí para você fazer o outro lado do ângulo de modo que forme 45 graus, pessoal. Então, se você perceber aqui, ó, cada abertura dessa daqui, ó, vale 15 graus, pessoal, ó. Então, aqui essa abertura, tá vendo? De um ponto até outro, 15 graus. Desse ponto até esse, 15 graus. Desse ponto até esse, mais 15 graus. Totalizando 45 graus. Portanto, você faria aqui, ó, a outra reta aqui. Ou então nesse sentido aqui. De modo que, né, dê 1, 2, 3 aberturas. Ok? Na letra B, 135 graus. São iguais, né? Então a gente sabe que cada aberturinha dessa daqui, ó, de um ponto até outro, é 15 graus. Então, para dar 135, eu vou ter que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 9 de 15 graus. Então, se ele ofereceu esse lado, e aí é só você contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aberturas de 15 graus. E aí você fecha aqui, ó, com a outra reta que você vai criar. Ou nesse sentido, como ele fez aqui, ou no outro também, né? Observando aqui 9 aberturas. Na letra C, pessoal, é 150 graus, ok? Mas ele não informou reta nenhuma. Então, uma das opções que ele fez aqui foi puxar para cá, ó, e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, pessoal? 10 aberturas de 15. 10 aberturas iguais a 15 resulta em 150 graus, beleza? Na letra D é 120, porém a abertura está diferente aqui. Temos uma abertura, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aberturas, pessoal. Então, a gente sabe que o ângulo de uma volta completa, né, é 360. Então, se eu tenho 12 de um ponto até outro, eu posso contar como uma abertura, né? 1, 2. Então, temos 12 no total. Se a gente pegar 360 e dividir por 12, né? Nós vamos encontrar aí 30 graus. Nós vamos encontrar 30 graus. Ó, então, 30, 60, 90, 120 graus, pessoal. Então, se cada abertura deu 30, né? Então nós vamos fazer o quê? Se ele ofereceu aqui esse lado do ângulo, então resta para nós fazer ou para esse sentido ou aqui como ele fez, né? Para baixo. Então cada uma dessas mede 30 graus. Então 30 mais 30, 60, 90 graus, 120 graus. Beleza? Aqui cada abertura mede 30 graus. Então como ele pediu 30, então a gente só resta fazer o quê? Uma abertura dessa, para qualquer sentido, ó. Tem várias opções aí de resposta. Na letra F ele quer 90, a gente sabe que cada abertura dessa está sendo 30 graus, então eu vou fazer 3 aberturas de 30, então, ó, 30, 60, 90, e aí a gente fecha o ângulo. Se ele ofereceu aqui, né, eu posso puxar para qualquer direção aqui, obedecendo 3 aberturas, ó. No caso ele escolheu para cá, ok, pessoal? Mas vocês podem escolher para cá também, certinho? Vamos para a próxima questão aí. Bom, questão 13. Com base nas informações fornecidas abaixo, explique o que é ângulo obtuso, pessoal. Então vamos comparar a definição com os colegas, né? E aí nós temos o seguinte, ó.
esses são exemplos aqui, ó, de ângulos obtusos. Vamos perceber uma coisa, ó, 101, 91, 129. A gente percebe que são medidas o que? Maiores do que 90 graus, né? E menores do que 180. Não é assim? Então, mas a gente já percebe que são maiores do que 90 graus. Agora, olha ângulos que não são obtusos, lá embaixo, ó. Não são obtusos, então nós temos aí, ó, 38, 89, 90, né? São obtusos, não são obtusos, né, porque eles têm medidas menores ou iguais a 90, certo, pessoal? Não são considerados, não são classificados aí como obtusos. E aí, como ele pediu para você explicar o que é um ângulo obtuso, então você vai explicar o que? Ó, que ângulo obtuso mede mais do que 90 graus, ok? Próxima questão. Aí ele disse assim, ó, na questão 14, desenhe um triângulo e marque seus 3 ângulos internos, como mostra a figura a seguir. Daqui a pouco eu vou mostrar essa figura, só descer um pouquinho aí o desenho. Então, meça cada um deles com o transferidor. Quantos graus dá a soma dos 3 ângulos que você mediu? Compare sua resposta com o dos colegas. Vamos aí, pessoal. Olha, aí desenhou o triângulo, marcou os 3 ângulos e mediu com o transferidor, pessoal. Aí a curiosidade, né? Na hora que você somou os 3 ângulos, vocês viram que o quê, ó? Que a soma dos 3 ângulos é sempre 180 graus. Qualquer triângulo que vocês desenharem. E aqui, ó, qualquer triângulo que vocês desenharem, que vocês medirem aqui os ângulos internos, sempre vai resultar em 180 graus. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão aí. Questão 15 aí, ó. Preste atenção na figura e faça o que se pede. Vamos olhar aqui, pessoal? Olha só, aqui nós temos um ângulo como se fosse um ângulo de meia volta, ó, 180 graus. Aí ele destacou aqui o ângulo, ó, BOC de vermelho e o ângulo BOA de amarelo, ok? Agora vamos olhar lá o que ele pede nas letras A e B, ok? Na letra A, usando o transferidor, descubra quantos graus mede o ângulo AOB. Ou seja, pessoal, é o ângulo de amarelo, ok? Vamos voltar lá só para vocês verem. Tá vendo, pessoal? É o ângulo de amarelo. Então, AOB é o ângulo de amarelo aqui, ó. Se vocês, destacado de amarelo. Se vocês pegaram o transferidor e mediram, né? Vocês viram que mediu aqui, ó, 137 graus. Alguns podem ter achado 1 grau a menos ou 1 grau a mais, pessoal, não tem problema, certo? A margem de erro aí de 1 grau para mais, 1 grau para menos, porque às vezes a gente usa o transferidor um pouquinho errado, não coloca, né, exatamente em 0 graus, né, não alinha com 0 graus, e aí a gente acaba errando por 1 grau ou outro. Então 137 graus, quem colocou que AOB mede 137 está correto. Agora vamos ver o que ele quer na letra B. E aí, olha só, na letra B, sem usar o transferidor, você consegue descobrir qual é a medida em graus do ângulo BOC? Explique sua resposta. Bom, a resposta é sim, pessoal. Eu consigo achar a medida aí do ângulo BOC, né? Porque a gente já percebeu naquela figura que o ângulo que vai de A até C, vou desenhar ele mais ou menos aqui, ó. Lembra que ele começa assim, né? Ele tem aqui o A, aí ele tem aqui o O, o vértice, né, do ângulo, e aí você tem aqui o C. Então, na verdade, o que você tem, ó? Quando ele puxa aqui esse outro ângulo, você tem, na verdade, aqui, pessoal, 3 ângulos. Aqui é o primeiro, né? Aqui é o outro, de 137 graus, ó, vou até colocar aqui essa medida. E esse aqui, ó, que vai de A até C, com o vértice em O também, é um outro ângulo que mede 180 graus.
Então, para mim descobrir esse ângulo que está faltando aqui para mim, o ângulo X, ó, basta eu fazer o quê? Ó, BOC é igual 180 graus é a soma do ângulo que falta mais o 137. Portanto, se eu pegar 180 e diminuir 137, eu vou achar o quê? Ó, 43 graus. Ok? Então essa é a justificativa. Você pega o ângulo total, né, que é 180 graus, que é o ângulo de meia volta, subtrai a medida que você mediu com o transferidor, que foi a que deu 137 graus a letra A, né? E aí você faz o quê? O que sobra, né, é a medida aí do ângulo que é BOC. Certinho? Questão 16 aí. Na foto ao lado, podemos ver parte de um edifício da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Ele foi construído de maneira geométrica e a sua parte superior afina-se até terminar em uma ponta. No caso, ele está falando aqui desse prédio, ó pessoal, tá vendo? Começa aqui, assim a gente vê parte dele aqui, ó, vai afinando até chegar aqui, ó, nessa ponta. E aí o que acontece, ó? Ele pede o seguinte, assim, ele foi construído de maneira geométrica e sua parte superior afina-se até terminar em uma ponta. Use o transferidor para medir que ângulo os engenheiros usaram para construir essa ponta. Ele quer saber, pessoal, quanto mede isso aqui, ó, em graus. Então você tinha que tomar isso aqui, a ponta, como o vértice, e aqui esses dois lados aqui do topo, né, como as aberturas. E aí, se vocês usaram um transferidor aí, vocês encontraram possivelmente aí aproximadamente 16 graus. Certo, pessoal? Então quem fez assim está correto. Questão 17, olha só. Use o transferidor para construir os ângulos. Olha só, pessoal. Um ângulo de 27 graus. Para isso, gente, vocês têm que fazer o ângulo, a primeira reta, né? É um lado, vocês têm que construir. Aí vocês vão alinhar a reta que vocês constroem, né, como um dos lados, com 0 graus no transferidor, e vão medir 27 graus. Aí quando vocês verem a abertura que vocês marquem onde parou em 27 e faz a outra reta, ó, e você consegue construir. Então tá aí um exemplo de 27 graus, aqui de 39 graus, como seria, vocês podem ter feito em outra posição, e aqui de 173 graus. Certo, pessoal?